Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num excerto de um texto interessante de 2016. Chama-se Mais um Whisky, por favor, do Edson Zogby. O nosso objetivo aqui é tentar perceber as ideias dele sobre como é difícil prever tendências hoje em dia. Vamos ver o que ele diz sobre a evolução dos modelos políticos e a nossa adaptação, ou falta dela, a um mundo cada vez mais complexo. E ele começa logo forte, não é? Diz que a velocidade da tecnologia e as novas formas de trabalho criam uma espécie de neblina densa que torna difícil ver o futuro. E critica aqueles futuristas divertidos que, segundo ele, só repetem o que leram online, principalmente quando falam de coisas que já são normais noutros sítios mais avançados. Pronto, vamos lá explorar isto. É uma postura curiosa, sem dúvida. Ele coloca-se como um observador crítico, quase a mapear as correntes mais profundas, não as ondas à superfície. E deixa claro que o foco dele são as tendências mesmo disruptivas, as globais. Aquelas da locomotiva da vanguarda, como ele diz. O que me parece mais interessante, talvez, é como ele liga a análise séria de tendências à originalidade, à criatividade. Para ele perceber para onde vamos exige esforço intelectual próprio. Rejeitar a cópia fácil. Não é só descrever, é tentar perceber as forças por baixo. Ok, vamos tentar desembrulhar isto melhor. Uma das partes centrais, e se calhar mais provocadoras, é a análise dele da esquerda e da direita. Mas de uma forma peculiar. Ele sugere que a direita ficou ligada a um modo linear. O que é que ele quer dizer com isto, exatamente? Bem, pelo texto, esse modo linear parece ser uma abordagem mais sequencial, talvez mais hierárquica, e muito presa a modelos antigos, a estruturas do passado. Uma maneira de funcionar que, segundo o Zogby, teve dificuldade em adaptar-se, em ser flexível perante as mudanças rápidas do mundo. Atenção, ele não parece estar aqui a fazer um juízo de valor ideológico. É mais uma análise da eficácia operacional desse modelo. E em contraste, a esquerda, ou parte dela, que ele diz que apostou mais cedo no modo em rede, que parece mais complexo, mais distribuído. Mas como é que isso se tornou uma vantagem na visão dele? Própria complexidade crescente, globalização, o digital, as dinâmicas sociais mais fluidas. Ele argumenta que intelectuais ligados à esquerda trabalharam nisto durante décadas para desenvolver e tornar este modelo popular, atrativo mesmo. E a consequência que ele aponta, pelo menos durante um tempo, foi uma maior capacidade de resposta, de influência. A balança pareceu pender para esse lado, percebes? Mas essa associação tão direta, direita linear, esquerda, rede, não será simplificar demasiado? Ou é essa abstração que ele acha útil? Eu acho que a chave é não ver isto como rótulos fixos. São mais ferramentas conceptuais que ele usa para explicar uma dinâmica de adaptação. O ponto central dele não é quem é de esquerda ou de direita, mas porque é um certo modo de pensar e organizar o de rede se mostrou mais adaptado. Mais adaptado a um mundo com demografia exponencial plus tecnologia, como ele escreve. A complexidade crescente tornou o modelo linear, menos eficaz, quase obsoleto para gerir a sociedade moderna na visão dele. A política aqui é quase um ecossistema onde diferentes estratégias competem para sobreviver. E ele leva essa ideia de ecossistema mais longe, com a analogia da seleção natural, certo? É bastante forte. Precisamente, é das imagens mais fortes do texto. Ele aplica esse conceito da biologia aos modelos de gestão social e política. Os modelos reacionários, que ele associa a essa direita linear, teriam entrado em extinção. Não por maldade, mas por uma espécie de preguiça adaptativa. Falharam em responder à mudança do ambiente. Por outro lado, os modelos espertos, ligados à esquerda, que soube usar a rede, prevaleceram naquele contexto, porque se dedicaram a evoluir, a adaptar-se à complexidade. Portanto, o ponto crucial para o Zogby parece ser mesmo a capacidade de adaptação à complexidade, ou a falta dela, e que isso foi mais decisivo para a prevalência de certos modelos do que a própria ideologia. É uma perspectiva diferente dos debates habituais. Exatamente. E é mesmo fundamental sublinhar, como o texto sugere e como nós devemos fazer, que esta é a interpretação dele, do autor, sobre a adaptabilidade das estruturas face a um ambiente difícil. Não é um endosso político, de todo.
É uma tentativa de descrever um mecanismo, uma seleção baseada na eficácia adaptativa. Ele está a observar um processo e a tentar explicá-lo assim, com esta lente da complexidade e da adaptação. A nossa imparcialidade está em relatar a análise dele sobre como ele acha que as coisas funcionaram, concordemos ou não. Mas aqui é que a análise dele ganha outra camada. Porque ele não fica por aí. Ele vira essa mesma lente da seleção natural para a própria esquerda. Aquela que ele identificou como mais apta à rede. Não a vê como um bloco homogéneo. Correto. E isso mostra consistência na análise dele, acho eu. Ele argumenta que a mesma pressão adaptativa, a necessidade de evoluir, também atuou dentro da esquerda. A adaptação não é um ponto de chegada, é um processo contínuo e, às vezes, doloroso. E como é que isso se viu, segundo ele? Ele diz que uma parte da esquerda, que ele descreve como a menos preparada e mais radical, começou a parecer tão desajustada, tão obsoleta quanto a direita linear que criticava. Ou seja, mesmo no campo que, à partida, estaria mais alinhado com a rede, havia correntes que não acompanharam o ritmo, ou que se agarraram a dogmas que já não respondiam aos desafios. O modelo em rede exige mais do que adotá-lo. É preciso saber usá-lo bem e atualizá-lo sempre. Mas ele não decreta o fim desse campo. Ele vê aí uma espécie de salvação interna. Sim, é uma observação curiosa. O Zogby sugere que essa parte mais obsoleta da esquerda acaba por ser compensada, ou até salva, pela emergência de uma nova geração ou corrente dentro da esquerda. Mais jovem, mais pragmática e, crucialmente, mais proficiente a usar as ferramentas e a lógica do mundo em rede. Portanto, a capacidade de adaptação e renovação interna parece ser tão importante quanto a externa, na visão dele. A evolução é em várias frentes. E como é que esta análise toda sobre modelos e adaptação encaixa na visão mais geral do Zogby, sobre o papel dele e o futuro da gestão social? Ele parece muito consciente de onde se coloca. Sem dúvida. Ele faz questão de dizer que é um observador distante. Eu aponto tendências, não as adoto. Diz que não as protege, não gosta nem desgosta, recusa o papel de ideólogo. A metáfora que ele usa é muito visual, a do faroleiro. Ele não quer ser o capitão do navio, nem sequer apontar um porto seguro. O papel dele, como eu o vê, é só acender uma luz forte, para iluminar as tormentas, a complexidade, as mudanças, os riscos, para que as embarcações, sociedades, organizações, talvez nós mesmos, naveguem com mais consciência dos perigos e evitem afundar. Essa metáfora do farol é poderosa. Sublinha essa distância crítica. Ele não dá soluções, só tenta melhorar a visibilidade para quem tem de decidir. E claro, tem aquela piada sobre ter whisky no farol para ver as tempestades sem stress. Exato, essa nota humaniza um pouco a coisa. Mas o centro da metáfora é essa ideia de dar luz, não direção. Ele quer ajudar a ver as rochas e as correntes, seja qual for o destino que cada um escolha. Isso reforça a ideia dele de estar a fazer análise de tendências, não propaganda. Então, neste cenário de seleção natural de modelos e necessidade constante de adaptação, qual é para o Zogby o caminho? O tipo de movimento que parece ter, pelo menos em potência, o que é preciso para gerir a sociedade neste mundo complexo? Dá com base na análise dele sobre a prevalência da rede e a necessidade de evoluir sempre, o Zogby aponta para o que ele chama a evolução da antiga esquerda. Ele até menciona Gramsci, dizendo que este teria melhorado 1000 vezes o modelo de Marx, indicando uma trajetória de refinamento e adaptação. Contudo, e isto é mesmo crucial, ele não apresenta isto como uma solução garantida. Longe disso. Pelo contrário, ele põe condições muito estritas para que esta linha evolutiva seja considerada interessante e eficaz no futuro. E que condições são essas? Parecem ser o teste final para a relevância desse modelo. Se ligarmos isto ao panorama geral, o Zogby detalha 3 requisitos-chave, quase pilares para a sobrevivência futura. Primeiro, precisa de ajuda tecnológica. Não basta existir na era digital. É preciso incorporar ativamente as ferramentas, as lógicas, o potencial da tecnologia. Segundo, e talvez o mais difícil, exige uma depuração ética. O que é isto exatamente? Ele não detalha muito, mas a expressão sugere uma necessidade profunda de rever valores, práticas, bases morais, para garantir que a ação está alinhada com uma ética robusta e atual. Essa questão da depuração ética é particularmente forte. Parece sugerir que a eficácia operacional ou tecnológica não chega para ele. Sugere que, sem uma base ética sólida, reavaliada, transparente,
qualquer modelo, por mais avançado ou adaptado que seja, corre o risco de perder legitimidade ou de ir por caminhos maus. É um lembrete de que, na visão do Zogby, a sustentabilidade de um modelo social não depende só da inteligência ou eficiência, mas também da integridade. E o terceiro requisito que ele aponta é a atualização constante. Quer dizer, a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Sempre. Ajustando-se não só à tecnologia, mas à própria evolução da sociedade, da cultura, das aspirações das pessoas. E se essas condições de tecnologia, ética, atualização não forem cumpridas, qual é o prognóstico do Zogby? O prognóstico é implacável e consistente com a lógica dele da seleção natural. Se esta evolução profunda não acontecer, se estes requisitos não forem levados a sério, então mesmo este modelo, que ele viu prevalecer antes por ser mais adaptado, acabará por sucumbir na próxima vaga de seleção. Torna-se obsoleto, tal como os modelos lineares se tornaram antes. A adaptação para o Zogby não é um estado, é um verbo, que tem de ser conjugado todos os dias. O texto acaba com uma crítica bastante ácida a instituições globais, não é? Quase como um exemplo prático dessa falta de adaptação que ele critica. Sim, é uma conclusão que não deixa dúvidas sobre o pessimismo dele em relação a certas estruturas de poder. Ele manifesta um desejo que ele próprio diz ser meio utópico, de que as grandes organizações internacionais, ele menciona a ONU, Banco Mundial, FMI, Unesco, Unicef, percebessem esta necessidade urgente de evolução, De adaptação. que ele passou o texto a descrever. Mas a utopia fica por aí. A avaliação que ele faz da capacidade delas para o fazerem é demolidora. Exatamente, a linguagem que lhes é extremamente dura. Serve para sublinhar a frustração dele, ou o ceticismo. Ele afirma, e aqui é mesmo crucial dizer que isto é a opinião dele, do Zogby, no texto, sem suavizar, mas sem endossar, que considera o perfil médio dos dirigentes destas instituições mais atrasado que os aborígenes australianos. Esta comparação, chocante, controversa, visa, na retórica dele, ilustrar o fosso que vê entre a complexidade do mundo e a alegada mentalidade ou capacidade de adaptação das lideranças destas organizações. Funciona quase como um teste à teoria dele. Se a adaptação é a chave e estas instituições lhe parecem tão resistentes à mudança, o que é que isso significa para o futuro delas, segundo a lógica do Zogby? A resposta implícita não é nada otimista. Então, o que retiramos de essencial desta análise ao texto do Edson Zogby de 2016? Vamos tentar resumir as ideias-chave. Primeiro, a ideia central. Prever tendências ficou muito mais difícil. Por causa da complexidade da tecnologia e das novas dinâmicas sociais, tipo trabalho em rede, há uma neblina. Segundo, uma crítica forte ao futurismo fácil que só repete o que já se sabe, sem originalidade ou análise profunda. Terceiro, e talvez o mais original, a análise da evolução política pela lente da adaptação dos modelos, linear versus rede, à complexidade. A eficácia adaptativa para ele superou a ideologia em certos momentos. Quarto, a noção crucial de que a adaptação é um processo contínuo. Mesmo os modelos mais aptos, a esquerda em rede, na análise dele, ficam obsoletos se não evoluírem sempre, integrando tecnologia, passando por uma depuração ética e mantendo uma atualização constante. E, finalmente, a definição do autor como observador crítico, o faroleiro que ilumina os perigos da navegação na complexidade sem dizer para onde ir. Creio que essa síntese apanha bem os pontos centrais do pensamento do Zogby neste excerto. É uma perspectiva que nos obriga a questionar as categorias habituais com que pensamos a política e a mudança. E, claro, isto levanta uma questão importante, que vai além do texto, mas que é inspirada por ele. Se esta visão do Zogby tiver alguma validade, se os modelos de gestão social, política, talvez até empresariais, estão mesmo sujeitos a esta pressão implacável por adaptação contínua, impulsionada pela tecnologia e pela necessidade de reavaliação ética, só para se manterem relevantes face a uma complexidade que não para de aumentar. Que questão seria essa? A questão que fica a pairar para pensarmos depois é esta. Que outras estruturas, instituições, práticas ou até formas de pensar que hoje nos parecem sólidas, tradicionais, quase imutáveis, poderão estar, na realidade, muito mais perto da obsolescência do que nós imaginamos?
Quais delas estarão a pedir silenciosamente uma reavaliação profunda, uma adaptação radical para sobreviverem e continuarem a fazer sentido? Perante esta dinâmica de mudança e complexidade aceleradas que o Zogby descreve de forma tão incisiva. É uma pergunta que nos convida a olhar para o presente com um olhar mais crítico e mais virado para o futuro.